Olá! Sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre os serviços públicos no Brasil. Ao longo deste conteúdo, vamos percorrer a trajetória dessa categoria essencial para a vida em sociedade, desde suas raízes históricas até os desafios enfrentados na atualidade. A compreensão dos serviços públicos é crucial, não só para estudantes e profissionais do direito, mas para todos que desejam entender como direitos sociais e cidadania são concretizados por meio da ação do Estado. O serviço público é um tema denso e multifacetado, que atravessa as esferas política, jurídica e social. Discuti-lo envolve definir até onde vai o papel do Estado e onde começa o da iniciativa privada. Essa delimitação impacta diretamente o modelo de gestão, o acesso da população e a própria eficiência dos serviços. Em tempos de crise fiscal, mudanças econômicas e transformações sociais, essa discussão ganha ainda mais relevância. Compreender essa complexidade é o primeiro passo para construir políticas públicas mais justas e eficazes. Antes de mergulharmos nas definições e na evolução do serviço público, é importante compreender a abordagem do texto base, da professora Dinorah Grotti, que orienta essa apresentação. Ele parte da relação entre a política e o direito na configuração dos serviços públicos, passando por momentos históricos, mudanças constitucionais e reinterpretação pela doutrina e jurisprudência. Originalmente, o serviço público era mais uma construção política do que jurídica, ou seja, o que é ou não serviço público depende de escolhas feitas por cada Estado, com base em sua Constituição, legislação e decisões judiciais. Essa definição muda com o tempo e de acordo com as necessidades sociais e políticas. No plano jurídico, qualificar uma atividade como serviço público afeta sua regulamentação, podendo exigir controle estatal, padrões mínimos de qualidade, continuidade e universalidade. A teoria clássica do serviço público surgiu na França, motivada pela necessidade de o Estado suprir demandas coletivas. Com o tempo, essa teoria se expandiu para outros países, sendo incorporada por diferentes sistemas jurídicos. No Brasil, o conceito foi influenciado por reformas administrativas e pela transição do modelo de Estado, do liberal, voltado ao mercado, ao social, com mais intervenções, e, por fim, ao Estado regulador, que busca equilíbrio entre eficiência econômica e bem-estar coletivo. A participação privada passou a ser vista como complementar à ação pública. A consolidação do serviço público acompanha as mudanças estruturais do Estado e da sociedade. A partir do século XIX, com a centralização das funções sociais, o Estado assumiu papéis que antes eram da Igreja ou de corporações. A Revolução Francesa foi um marco importante, ao estabelecer o Estado moderno como titular das funções sociais. O jurista Léon Duguay foi um dos principais nomes da teoria clássica do serviço público. Para ele, o Estado deveria prestar serviços essenciais à coletividade, com base em princípios de solidariedade social. Essa teoria passou por revisões conforme as mudanças sociais e econômicas exigiram novas interpretações jurídicas. A doutrina abandonou visões subjetivas e passou a adotar uma abordagem mais técnica, centrada na lei e na função administrativa da atividade. A partir do século XIX, a lógica neoliberal reduziu o papel do Estado como prestador do direito. As privatizações e a entrada da concorrência alteraram profundamente o conceito tradicional do serviço público. O Estado tornou-se regulador, criando regras e fiscalizando atividades antes sob monopólio estatal. Isso trouxe benefícios, como eficiência e inovação, mas também desafios, como perda do controle sobre setores estratégicos e dificuldade em garantir o acesso universal aos serviços. A Constituição Federal de 1988, embora não definida diretamente o que é serviço público, traz princípios fundamentais para sua organização. Ela reconhece o serviço público tanto sobre a perspectiva subjetiva, vinculada aos órgãos do Estado, quanto objetiva, relativa à prestação de atividades voltadas ao interesse coletivo. A Constituição também estabelece que a prestação desses serviços deve se dar preferencialmente por meio de licitação, sob regimes específicos de concessão ou permissão. Os artigos 173 e 175 da Constituição tratam da atuação econômica do Estado e da prestação de serviços públicos. Eles estabelecem limites,
definem o papel das empresas estatais e regulamentam a relação entre o público e o privado. O texto constitucional ainda impõe condições para que essas atividades ocorram, visando garantir a transparência, a fiscalização, o respeito aos direitos dos usuários e a prestação de um serviço adequado. Os serviços públicos podem ser classificados como uti singuli, quando são prestados individualmente aos cidadãos, como energia elétrica e água, ou uti universi, quando são voltados à coletividade, como segurança pública. Essa classificação influencia diretamente a forma de prestação e o financiamento desses serviços, além de definir a responsabilidade do Estado. Grandes nomes do direito administrativo, como Odete Medal, Carlos Ares Stanfeld e Maria Silvia de Pietro, oferecem definições que, embora diferentes, apontam para a essencialidade do serviço público. A doutrina reconhece que ele se refere a atividades materiais voltadas ao bem coletivo, independentemente de serem prestadas diretamente pelo Estado ou por seus delegados. As transformações recentes incluem o surgimento de agências reguladoras autônomas, com forte influência do modelo norte-americano. Essas agências têm papel normativo, fiscalizador e técnico, regulando setores como energia, telecomunicações e saúde. A tendência atual é de aproximação entre serviços públicos e atividades econômicas privadas, sempre sob supervisão estatal, o que exige novos critérios jurídicos. O STF adota uma abordagem casuística ao analisar o que é ou não serviço público. Em casos emblemáticos, como os dos Correios, reconheceu-se o caráter público da atividade, garantindo à empresa tratamento jurídico especial. A jurisprudência reforça que a titularidade estatal e o interesse social são critérios fundamentais para essa qualidade. O ministro Eros Grau destacou que o conceito de serviço público é dinâmico e deve se adaptar às transformações sociais e econômicas. Para ele, a delegação de serviços à iniciativa privada é legítima, desde que acompanhada de regulação adequada. Essa visão mostra que a flexibilidade conceitual é fundamental para manter o serviço público alinhado com as demandas contemporâneas. O STF reconhece que uma mesma empresa estatal pode exercer funções públicas e atividade econômica simultaneamente. Casos como o Serviço Funerário Municipal e o transporte coletivo mostraram que, mesmo em atividades híbridas, o Estado deve assegurar o interesse coletivo por meio da regulação adequada.